Quero convidar a que possamos ir à palavra. Nesta hora não quero demorar com grandes apresentações. Alguns de nós já conhecemos o pastor René Royel. Ele falou para nós na sexta-feira. Fizemos uma pequena entrevista agora no início da escola dominical. O René é casado com a Sara, são pais do Pietro e do Mateu. E apesar do René e da Sara terem nascido no Brasil, depois estudaram no Canadá e aderiram à Igreja Evangélica de São Lourenço, em Roma, há poucos anos. E uma das coisas fantásticas é que eles, a partir desta experiência, têm tido a oportunidade de falar para muitas pessoas em muitos países. Hoje, mais uma vez, estamos na presença de um orador internacional, meus irmãos, é mesmo. E ainda por cima, vejam quanto isto nos envergonha, quanto nos humilha. O nosso irmão, o pastor René, decidiu vir ao fim de semana cheio de propósito. Ele veio de Roma até cá de propósito. Portanto, isto é uma coisa que de facto nos deixa pequeninos, este empenho, e tendo em conta que o pastor René tem sido uma bênção para tantas pessoas a falar da experiência dele, a humildade que ele demonstrou em querer vir aprender alguma coisa com a nossa experiência. Permitam-me só este desabafo. Às vezes os de Portugal e Lisboa não dão muito pelo fim de semana cheio. O pastor René veio de Roma, apanhou 2 aviões, vai apanhar o segundo aqui a pouco, mas de propósito. Isto deixa-nos mesmo entusiasmados. E por isso, nesta hora, nós queremos ouvi-lo a pregar a palavra. Bom dia. João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. E leio também o versículo 39. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. É uma alegria enorme para mim estar com vocês aqui na Igreja da Lapa hoje. Tem sido uma alegria, na verdade, desde sexta-feira, participar do fim de semana cheio, rever alguns amigos, conhecer quem eu ainda não conhecia. Vocês têm, para mim foi uma alegria realmente vir o que o Tiago falou. Vocês têm feito um trabalho inovador que eu queria observar e aprender disso. São, posso dizer, uma igreja linda, que me encoraja, apesar da minha igreja preferida no mundo ser outra, ok? É outra. Mas é legal participar dessa igreja nesse fim de semana e me sentir a casa aqui também. Não conta para ninguém em Roma, é um segredo nosso. Como o Tiago falou, a minha esposa e eu moramos em Roma, onde fundamos essa igreja que nos traz também tanta alegria. Ver pessoas a conhecer Jesus, a formar amizades genuínas, é uma grande alegria. E é gostoso estar com vocês aqui hoje também. Para começar o sermão de hoje, eu quero citar um autor. Um autor, claro, português, tinha que ser, que é o José Saramago. Um dos livros do Saramago se chama Ensaio sobre a Cegueira. Imagino que talvez te lembres da história. É um romance onde as pessoas, por um motivo misterioso, começam a ficarem cegas. Um, depois o outro, depois uma inteira comunidade. É um livro que propõe a seguinte pergunta: como seria não ver? Como mudaria as nossas vidas? Os personagens ficam desorientados, são colocados todos juntos em um tipo de hospital para não transmitir a cegueira aos outros. No começo não sabem como agir, são também violentos uns com os outros. Mas em um ponto começam também a ajudar-se, a apreciar as pequenas coisas, a apreciar a vida mais de quando a apreciavam quando podiam ver. Em um certo modo começam a ver, a notar. E a pergunta atrás da narrativa passa a ser: quem vê melhor? Quem vê ou quem não vê? É uma boa pergunta. Porque se conheces alguém que é cego, sabes que percebem coisas que nós não percebemos, que notam coisas que nós não notamos, que veem coisas que nós que vemos, não vemos.
E é essa pergunta que nasce também hoje, nesse episódio do Evangelho de João, que eu gostaria de examinar com vocês hoje. Nos capítulos anteriores de João, Jesus é apresentado como Deus que se faz presente, como a luz do mundo. No capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz coisas extraordinárias, faz coisas extraordinárias, mas no decorrer da história, vemos que não todos o aceitam. Não todos. Muitos creem, mas muitos não. Na verdade, dizem que é louco, é endemoniado, querem matá-lo. E eu me pergunto, por quê? Se Jesus era quem dizia de ser, o Salvador, a luz, por que não o acolheram todos? Por que não o acolhem todos hoje? É uma grande dúvida nossa, não é? Quando começamos a cultivar um relacionamento com Jesus, tudo parece tão claro, tão óbvio, que muitas vezes nos perguntamos, por que não o veem os outros? Por que não ouvi eu por tanto tempo? Porque em alguns dias o perco de vista ainda hoje, mesmo depois de o ter conhecido? É uma ótima pergunta. Uma pergunta relacionada também aos temas que abordamos nesse fim de semana cheio. E a pergunta que nasce desse capítulo do Evangelho de João, que vamos examinar hoje, João 9. A mensagem do capítulo é muito sutil, muito refinada, eu acho. Será, na verdade, uma pergunta, que é: e tu que pensas de ver? Tu vês realmente? Podes ver? Porque se pode ver tudo e não ver nada. Então vamos ver o que acontece. O seguinte, a história começa quando Jesus encontra um homem que era cego de nascença. Hoje temos grande pena por pessoas cegas, natas, que nasceram cegas. Mas na época era algo muito mais delicado. Hoje cegos podem passear, viajar para outros países, fazer bem algumas profissões. Por exemplo, o Stevie Wonder, que era músico, né? Na época, porém, ser cego significava ser profundamente pobre. Na verdade, e de fato, esse cego era um mendigo. Existia também o estigma espiritual. Eram considerados impuros, pessoas no pecado. E por isso não podiam entrar no templo ou serem tocados. E todo esse estigma econômico e espiritual levava também a um estigma social. Ser cego era ser desprezado, economicamente excluído, espiritualmente inferior. E com o tempo, essa condição física exterior desce para a tua alma. Se torna a tua identidade, o teu valor. Ficas isolado, circundado não só por trevas, mas também por trevas sociais, econômicas e espirituais. Em um escuro profundo e profundamente sozinho. Esse homem vivia essa vida. Sendo cego de nascença, não via. Mas apesar de tudo, não era visto. Era o miserável, nos olhos da época, o maldito caído na estrada, que olha só para dar uma esmola de vez em quando. Não via e não era visto. Até que Jesus o vê, até aquele momento. João conta que ao passar, no versículo 1, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. É uma cena bonita, imaginar Jesus parar para olhar para esse homem que ninguém valorizava. Mas assim que o vê, Jesus tem que defrontar-se com um estigma ao redor daquele homem. Porque os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, perguntam, versículo 2, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Chamam Jesus de mestre. Então não era uma pergunta de desprezo, nem para menosprezar aquele homem. Era uma pergunta sincera, feita ao mestre, uma dúvida teológica genuína. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? A pressuposição clara era que alguém havia pecado. Ser cego para eles era não só uma deficiência física, mas também culpa moral, mancha espiritual, escuridão existencial. Nasceste cego? É culpa de alguém, ou tua ou dos seus pais, é culpa de alguém. Os discípulos, infelizmente, tinham absorvido a mesma mentalidade religiosa dos fariseus que desafiariam Jesus daqui a pouco, baseada na culpa, nas aparências, no dever, no sofrer e pagar pelos teus pecados. Como responde Jesus?
Eu acho interessante a resposta. Ele raciocina em outro nível. As suas pressuposições são outras. Ele responde no versículo 3, isso. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Isto é, mais que pensar no passado, por quê? Culpa de quem? Jesus pensa no futuro. Em vez de ver a imperfeição daquele homem como oportunidade para o julgamento e a condenação, Jesus a vê como oportunidade de demonstrar a bondade de Deus. Em vez de ver aquele homem e os problemas do mundo como case study teológico para satisfazer a nossa curiosidade intelectual, Jesus os vê como oportunidade de arregaçar as mangas, ajudar quem precisa. As pressuposições de Jesus não são a culpa, a aparência, a honra, a vergonha a pagar pelos teus pecados, mas a graça, o amor, a bondade, a misericórdia. Jesus usa aquela oportunidade para demonstrar que o seu evangelho é diferente do sistema religioso que tinham na época. E que, francamente, temos ainda hoje, não? E Jesus vai mais profundo ainda. Ele revela a categoria central do seu pensamento. A sua afirmação mais radical, mais central, ele diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu não só anuncio algo de alternativo, eu sou o anúncio, eu sou a luz. São palavras fortíssimas, que para a gente hoje talvez não pareçam, mas ele fala: eu sou a luz do mundo, que constroem sobre os vários eu sou de Jesus nos capítulos anteriores de João, que ecoam, talvez você se lembre, as palavras que Deus usou a Moisés, quando Moisés perguntou o nome de Deus, e Deus respondeu: eu sou o que sou. Isto é, Jesus usa a linguagem que Deus usou com Moisés. Mas a sua referência vai ainda mais para trás, porque ele cospe no chão, mistura terra com saliva e aplica aos olhos do homem. É um gesto estranho. Mas tu lembras quando fazer algo com o barro, a terra, acontece na Bíblia? Quando? Em Gênesis capítulo 2. Leio aqui para vocês. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui, vamos ler versículos 5 e 6 de João 9. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Com uma simples frase e um simples gesto, eu sou a luz do mundo, e curar com a terra, Jesus se apresenta como muito mais que um homem qualquer. Ele usa a linguagem, os gestos e a capacidade criativa do próprio Deus. Tem um cantor italiano chamado Lorenzo Giovanotti, que tem uma música chamada Fango, que significa barro. É uma canção, nesses últimos anos, que fala do nosso senso vago de mal-estar, de que algo não está bem. Ele fala de escadas para subir, mas que parecem com escorregadores que não conseguimos subir. Do medo de não sentir mais nada. Da alma que prefere se desconectar e fechar os olhos para não sentir mais nada. E o coro dessa música diz isso: eu sei que não sou só, mesmo quando sou só. Eu rio e choro, e me fundo com o céu e com o barro. Me fundo com o céu e com o barro. Me lembra o nosso cego. Jesus diz que aquele homem era cego, não por culpa de alguém, ou para pagar pelos pecados, mas que aquela era uma oportunidade de demonstrar a bondade de Deus. Ele aplica o barro sobre os olhos daquele homem e o manda lavar-se. E João conta que ele foi, se lavou e tornou vendo. Como poderia ser a canção desse cego? Agora ele vê luz e cores, vê pessoas e casas, o sol e as sombras. Os seus olhos se abrem, mas acima de tudo a sua alma se abre. Não tem mais a marca de ser impuro, não mais o destino de permanecer mendigo. Ele começa a ver e, como consequência, começa finalmente a ser visto. Ele recebe o barro sobre os olhos, a água que lava o seu rosto e a sua alma. E de excluído a desprezado, ele passa a ser um sinal vivo da criação e da recriação do mundo.
o cego começa a ver. O cego começa a ser visto. Mas isso, ironicamente, inicia uma revolução naquela comunidade, que começará a ver menos e menos. Vamos ver. Os vizinhos se perguntam, é ele mesmo? Alguns dizem que sim, outros, não pode ser. E ele, sou eu. Os levam aos espertos, os fariseus, que eram os líderes que poderiam comprovar que ele realmente via e tinha sido curado. Chegam os fariseus. Mas antes do diálogo, João nos conta que aquele dia era um sábado. O sábado, sabemos que era para eles o dia dedicado a Deus, no qual não se trabalhava, mas que os fariseus tinham transformado em princípio absoluto e tinham criado centenas de regras para administrar o sábado no detalhe. Mesmo pequenos esforços como carregar um pouco de água ou manipular a terra eram considerados trabalhos e assim proibidos. Apresentam um homem para ser examinado, mas os fariseus perguntam, então como foram abertos os seus olhos? O ex-cego responde, versículo 15, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos. Eu me lavei e agora vejo. Mas esse simples gesto de Jesus era como uma bomba sobre a visão de mundo deles. Fazer um pouco de barro no sábado era tabu, era subversivo, era proibido. De um lado, então, era um milagre claro, mas do outro, uma transgressão das regras. Diante dele se apresentava um cego curado no sábado, um milagre proibido, um paradoxo vivo, uma transformação absurda. João conta que eles se dividiram. Alguns diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Enquanto que outros defendiam, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? Aquele cego curado era demais para crer. Era uma ameaça tão grande para a concepção da realidade deles, que eles chegam a duvidar que ele teria nascido cego e mandam chamar os pais para comprovar as coisas. Chegam os pais. Perguntam, versículo 19, é este o teu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? É uma pergunta direta, mas os pais sentem entre as linhas que por detrás existem outros fins. Sentem, acho, aquela mistura tóxica de dogmatismo, poder e pressão social. Eles têm medo de reconhecer quem Jesus era e serem expulsos da sinagoga e mandados às margens da comunidade, como o filho deles antes estava às margens. Trocar de lugar com o filho, não querem. E respondem assim, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, tem idade ele tem, falará por si mesmo. A ameaça entre as linhas é tão grande que até os pais vacilam e não reconhecem a cura do próprio filho. Chamam o ex-cego de novo. Parece um pouco novela brasileira. Todo drama. É drama aqui. Mas a ameaça não é mais sutil. Eles falam, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Mas ele não pode vacilar. Agora vê. E se tu foste cego e começas a ver, vês melhor que todo mundo. Ele responde, versículo 25. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Esse rapaz, eu acho que ele tem coragem. Responde ainda em modo respeitoso. Mas quando lhe perguntam uma outra vez como tinha sido curado, o encontro vira conflito. Ele responde, eu já lhes disse, e vocês não deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês querem ser discípulos dele? Que tensão, né? João conta que o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, não sabemos de onde ele vem. É um diálogo fascinante. Um obscurecer progressivo da mente dos fariseus. Um processo irônico, invertido da cura do cego. Ele começou a ver, mas eles aqui fazem o contrário.
se fecham em si mesmos, se amarram às suas pressuposições, a ponto de negar a realidade diante deles, e aos poucos veem menos e menos. Agora é o ex-cego que vê e raciocina claramente. Ele diz, versículo 30, vamos ler. Ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Mas a esse ponto, os fariseus não são mais abertos ao raciocínio, à evidência diante dos olhos deles. O fechamento das suas mentes agora é completo. Nem um milagre vivo diante deles lhes vai mudar a cabeça. Fecharam os olhos e respondem: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus, porém, é uma luz especial. É uma luz que ilumina a realidade, se temos olhos para vê-la, mas que escurece a nossa visão, se tudo o que vemos é o que queremos ver. É uma luz paradoxal, subversiva. Olha o que Jesus diz no final do capítulo, versículo 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Releio. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Que coisa! Jesus diz de ser uma luz, diante da qual alguns começam a ver e outros ficam cegos. Eu vim para fazer algo claro. Se tens a humildade e a abertura de admitir que não compreendes tudo, que és aberto a ver, a entrar em jogo, a ser correto, a ter a sua compreensão de mundo transformada, se és disposto a me considerar com a mente aberta, eu te faço ver. Olhas para mim e começarás a ver realmente. Mas se, do outro lado, pensas de ver tudo, de ter já entendido a vida, se és aberto só a ver as coisas que confirmam as conclusões que já tens, Jesus vem para te mostrar que não vês, que diante deles fechas os olhos, que é cego. Eu sou a luz que triunfa sobre as trevas, ou as confirma, as demonstra e mostra que tu que pensas de ver é cego. Jesus é uma luz que ilumina o que essa luz aqui não mostra, dentro, a alma, o coração, as motivações mais profundas. Diante dele começas a ver, ou fica claro que fechaste os olhos, não queres ver. Que fascinante. Encontra o mesmo Jesus, e esse homem começa a ver, enquanto que os outros ficam progressivamente mais cegos. Te faço uma pergunta. Qual é o teu caso? Boa pergunta. Não sei. Como faço para saber? Vamos voltar para o versículo 39. Releiam. 39. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu acho que a questão é o ponto de início. Se pensas de ver, diante de Jesus não és aberto a ver. Não o queres considerar. Fechas os olhos e a tua cegueira é confirmada. Se, por outro lado, és aberto a abrir os olhos, a ver o que ainda não viste, a ser reformado. Se é este o teu caso, quando vês Jesus, vês uma luz que começa a iluminar superfícies que não tinhas nunca notado, detalhes, gestos, motivações, que começa a iluminar você mesmo, a profundidade do teu ser, as emoções que nunca tinha sentido antes, uma fome de Deus, uma vontade de amar, uma alegria que nasce de dentro, que começa a iluminar o mundo, o porquê da vida, o significado da existência, porque és aqui. E debaixo dessa luz o mundo é diferente, não é mais um lugar cinza e escuro, mas é cheio de cor e significado. Queres amar, queres conhecer, queres ver, e o coração bate forte, e a mente começa a funcionar e dizes: eu vejo, pensava de ver, mas agora vejo. Vejo Jesus,
e através de Jesus vejo tudo o resto iluminado e é lindo. Um autor chamado C.S. Lewis tem uma frase que diz isso: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Não é assim? Quando vemos Jesus, vemos não só Jesus, mas também todo o resto. Os porquê, os para quê. Vamos voltar para o nosso cego, que reage assim, no fim do capítulo, versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Jesus, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Você já o tem visto. De fato, sabes que vês quando vês Jesus. Sabes que vês quando através de Jesus vês tudo o resto. E ele responde: Senhor, eu creio. E essa pergunta com a qual eu concluo. E você? Qual é a tua luz? Vês? És aberto para ver? Talvez és aqui pela primeira vez, ou tudo isso é novo para você, e sente a necessidade de ter um pouco de tempo e espaço para refletir sobre tudo isso. Se é o teu caso, tranquilo, pegas o tempo que precisas, Jesus vai vir te encontrar. Mas outros de nós sentimos que éramos cegos e agora vemos. Que abrimos os olhos e a primeira coisa que vemos é Jesus. Sabemos que somos uma comunidade de ex-cegos e que crê que Jesus é realmente a luz do mundo. Então, se é o teu caso, vamos orar então para agradecer a visão que Jesus nos dá, ok? Vamos orar e concluir. Senhor, nós te agradecemos porque lembramos das trevas. Lembramos de quando o mundo era cinza e escuro, cheio de sombras e com pouca luz. Mas porque começamos a te ver, Senhor, o Senhor nos veio encontrar e começamos a ver, a entender, a se deslumbrar. E o mundo agora tem todo um outro significado, tem outras cores. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sempre manter os olhos sobre Ti, a continuar a ter o foco em Jesus Cristo. E ajuda-nos, Senhor, a ajudar outros a ver essa luz, a terem os olhos abertos, a terem as suas vidas mudadas, Senhor. Nós te agradecemos porque você não é um ídolo cego, mudo, que não pode falar nem ver, mas é um Deus vivo, que nos vê, nos encontra quando somos cegos e vem transformar a nossa vida. Nós te adoramos, Senhor, te agradecemos e te oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.